pessoal, bom dia. Continuando a nossa sessão de vídeos para o projeto de ensino sobre colonialidades. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a colonialidade do viver. Trazer um pouco um autor que é o Ailton Krenak e aí trabalhar com esse livrinho dele, A Vida Não é Útil, né? O Ailton Krenak, ele é um filósofo indígena, poeta, provocador, escritor, professor, né, que vai nascer na etnia Krenak na década de 50 e vai viver todas essas décadas de intenso conflito aí com os mineradores, com os garimpeiros ao redor do território da sua etnia, a luta pela demarcação, né? Então ele vai sentir na pele tudo isso, toda essa atmosfera de enfrentamento ao não indígena, né? E as suas políticas. Então, assim, o Ailton Krenak, ele vai ser um ativista intenso e uma pessoa muito interessante do ponto de vista do pensamento, né? Tanto que ele não se coloca no grupo Modernidade e Colonialidade, né? Não é uma coisa que ele já falou, né? Mas eu, enquanto professora de Ciências Sociais, eu posso, assim como ele pode transgredir, né? E citar aí literatura, poetas, ele cita muito nos livros dele o Carlos Drummond de Andrade, né? Artistas da MPB do Brasil, né? Ele vai fazer essas costuras teóricas, né? E assim, eu também gostaria de dizer que eu acredito que o Ailton Krenak, ele cabe dentro dessa discussão da colonialidade do viver, né? Porque ele vai questionar a forma como a gente vive no planeta Terra, né? E aí ele fala assim, nós enxergamos a Terra, essa visão eurocêntrica, ela fez com que a gente enxergasse a Terra como um espaço a ser utilizado, a ser dominado, a ser extraído todo o seu ser, né? Quando na verdade nós fazemos parte desse organismo e a Terra inteira é um organismo. E esse organismo está em metástase, né? Ele vai falar que a gente está em metástase, porque a gente não respeita os limites, né, ambientais que é preciso para viver em harmonia com todos os seres, né? Então, assim, em todos os livros dele, ele faz uma crítica ao especismo, ao antropocentrismo, né? E ele chama para discussão as cosmologias indígenas, né? E até relaciona essas cosmologias com a Bíblia, com outras cosmologias ocidentais, para dizer que nós não somos tão diferentes assim, né? E que muitas vezes os ocidentais não se veem enquanto grupos étnicos, né? Os brancos não se veem enquanto etnia, eles veem o outro, mas ele mesmo ele não se considera, né? E aí o Ailton Krenak parece que ele coloca a branquitude no lugar dela, né? E é muito legal isso, assim, eu acho muito interessante, sou muito fã do Ailton Krenak, ele é um indígena que publica muito. Esse livro, A Vida Não é Útil, ele tem algumas partezinhas, ó. No sumário dá pra gente ler, ó. Não se come dinheiro, sonhos para adiar o fim do mundo, a máquina de fazer coisas, o amanhã não está à venda, a vida não é útil. E essa visão anti-utilitarista do Ailton Krenak, né? E aí ele fala, não se come dinheiro. E ele começa a discutir aqui a questão do por que a gente separa, né? A gente separa o ser humano de toda a dinâmica do mundo, a dinâmica das espécies, né? Dos animais, né? E a gente, olha o que ele fala, que eu acho que tem uma conexão aí com a teoria do Aníbal Quijano, que ele fala assim, ó, estamos viciados em modernidade, a maior parte das invenções é uma tentativa de nós, humanos, nos projetarmos em matéria para além de nossos corpos. Isso nos dá a sensação de poder, de permanência, a ilusão de que vamos continuar existindo. É uma crítica à modernidade, né, que às vezes a gente é viciado nos artefatos tecnológicos, e a gente não consegue enxergar mais a vida, né? Só que a gente não vive por meio de máquinas, a gente vive por meio do oxigênio, a gente vive por meio
da gestão dos micro-organismos, da sustentabilidade, né, dos alimentos saudáveis, né, de exercícios, de você ter paz de espírito para você poder curtir sua família, sua comunidade, vivenciar tudo aquilo que a sua comunidade tem para oferecer. Então, na verdade, a gente vive mais do ponto de vista né, da vida, daquilo que está vivo, do que das máquinas que nós projetamos para estarmos vivos, né? E aí e também talvez essa parte faça um intertexto com o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway, né? Que ela também vai falar dessa relação máquina, ser humano, animais, né? Que é uma relação de interdependência, né, que a gente pode chamar de pós-modernidade. Nessa pós-modernidade que nós vivemos, do pós-guerra para cá, né, pós-segunda guerra, nós vivemos um momento em que há uma interdependência profunda, né, das máquinas, dos seres humanos e de todas as outras espécies, né. Com relação a... Olha que legal, quando a gente fala, por exemplo, dos cursos do Instituto Federal, a gente tem nesse campus de Nova Andradina muitos cursos voltados para agrárias, né? E aqui tem uma parte que ele vai falar assim: o tempo passou, as pessoas se concentraram em metrópoles e o planeta virou um paliteiro. Paliteiro do ponto de vista dos edifícios, né? Mas agora, de dentro do concreto, surge essa utopia de transformar o cemitério urbano em vida. A agrofloresta e a permacultura mostram aos povos da floresta que existem pessoas nas cidades viabilizando novas alianças, sem aquela ideia de campo de um lado e cidade do outro, né? E aí ele vai também questionar essa questão do agro, né? Com relação a não agro do ponto de vista do plantio, né? Não é isso que ele questiona. Às vezes as pessoas acham que a crítica está na produção agrícola. Não. A crítica está de por que nós produzimos, para quem nós produzimos, né? Então, assim, essa crítica que ele fala é no sentido de que a produção agrícola dentro dos parâmetros europeus, eurocêntricos e modernos, dentro dessa visão antropocêntrica, ela é um plantio que na verdade ele depreda, né? Então é isso que o nosso autor vai colocar, né? Ele acaba depredando e acaba transformando as nossas relações em relações de destruição da natureza, né? Então é isso que ele questiona, né? Quando ele fala aqui da calamidade que nós estamos vivendo no planeta, que muitas vezes o processo de produção agrícola acaba contribuindo, né? Aí ele fala assim: temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Que o envolvimento ele tem que se dar com relação a gente não destruir as nossas riquezas, né? Ele também fala do petróleo, que já faz muito tempo que a gente tinha que parar de usar o petróleo enquanto fonte de energia, né? Porque quando a gente descobriu que isso não era interessante, já não poderia mais, né? Um intertexto que a gente pode fazer aqui da nossa região com a obra do Ailton Krenak é essa relação indígena, né, com a ancestralidade e com o efeito de Sankofa, né? Sankofa é um pássaro africano que ele tem a capacidade de girar o seu pescoço de forma a olhar completamente para trás, dá fazer um giro de 180 graus, né? Com relação a lição que nós tiramos desse conceito de Sankofa é que quando a gente percebe que as nossas formas de produção elas estão esgotadas, elas não cabem mais, a gente tem que ir lá atrás buscar o que a gente perdeu, buscar aquilo que a gente não aprendeu e retomar, recriar nossa existência, né? E aí eu trouxe aqui um livrinho de um professor aqui do campus da UFMS, de Nova Andradina, o Eduardo Martins, que é um organizador desse livro, tem artigos de vários outros professores.
e que esse livro vai falar da etnia Ofaié, que estava nesse território aqui de Nova Andradina e região, e antes da chegada do não indígena, né, durante esse contato, ela foi expulsa desse território. E os Ofaiés eram, Ofaié quer dizer povo do mel. Eles eram apicultores, né? Então eles produziam bastante mel. O mel era a base da alimentação deles, além de raízes, né, tubérculos e outros produtos da terra e da caça também, né, a carne que eles obtinham com a caça. Mas o que é interessante é que muitas vezes a gente não sabe disso, né? Nossos estudantes, eles têm a matéria de apicultura, mas muitas vezes não se faz aí uma relação com a história daqui da região, que nós tínhamos um povo originário daqui que era culturalmente apicultor. Tá certo? Por hoje é só, então obrigada a todos.